Olá, meu irmão, minha irmã, que a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Quero primeiro agradecer você por estar nos recepcionando na sua casa, aí através do seu aparelho. Que Deus possa abençoá-lo grandemente. Nesse momento, nós estamos iniciando mais um culto de adoração e celebração ao nosso Deus. Hoje nós teremos oração, louvor, exposição da palavra, nós vamos fazer uma reflexão na palavra de Deus e no final nós iremos orar por você também. Então fique conosco durante todo esse tempo e com certeza Deus tem uma bênção para a sua vida. Deus tem uma palavra de salvação, uma palavra de transformação, uma palavra de orientação para você. Fique conosco e na sequência nós iremos ouvir Deus falar conosco. Quero convidar você para ler os Salmos de número 118, do versículo 1 a 4, que diz assim: Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Diga, pois, Israel, a benignidade dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, a sua benignidade dura para sempre. Digam, pois, os que temem ao Senhor, a sua benignidade dura para sempre. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento, vamos em oração, entrar diante dele, clamando, apresentando nossas necessidades, mais do que isso, apresentando a ele a nossa gratidão, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui Ele tem nos abençoado, até aqui Ele tem nos sustentado. Não é assim que Ele tem feito com você? Você tem saúde, você tem força, apesar dos problemas que está passando, você está tendo essas condições, está tendo o pão de cada dia, agradeça a Deus agora. Deus, eu te agradeço de todo o coração, porque até aqui o Senhor não deixou faltar o pão de cada dia. Não tem deixado nos faltar, ó Deus, os meios para a subsistência. Eu quero agradecer, meu Deus, pela vida desta pessoa. Eu quero agradecer, meu Deus, por cada vida que nesse momento conecta-se conosco através dessa rede social. Eu quero pedir a tua bênção, pedir o teu cuidado, a tua proteção. Eu venho também, meu Deus, pedir que o Senhor nos ajude, através da ação do teu Espírito Santo, na realização desse culto de adoração e celebração ao Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor e na sequência nós vamos refletir sobre a palavra de Deus. Ouve-nos, pastor divino, nós que neste bom lugar teu rebanho congregado desejamos te adorar. Cristo amado, vem teu povo abençoar. Cristo amado, vem teu povo abençoar. Ao perdido no pecado, seu perigo faze ver. Chama os pobres enganados, faze-os tua voz ouvir. Aos enfermos, mestre digna te acudir. Aos enfermos, mestre digna te acudir. Traze o pobre desgarrado ao aprisco teu Senhor. Toma
Muito bem, acabamos de ouvir o louvor da palavra de Deus e nesse momento nós vamos à reflexão. Nós vamos pensar sobre o Deus incomparável. Esse salmo, seus salmos de número 118, ele vai até o versículo 29. Segundo alguns estudiosos, dizem que esse salmo ele foi escrito dentro de um contexto quando Israel tinha voltado do cativeiro. Era mais ou menos o ano de 444 a.C., eles tinham reconstruído o muro e eles estavam agradecidos. Por quê? Porque eles tinham enfrentado muitas oposições. As pessoas, as nações vizinhas daquela cidade, não queriam que novamente o povo de Israel se estabelecesse como nação. E não queria, portanto, que eles reconstruíssem o templo e nem tampouco que eles reerguessem os seus muros e fortificassem a cidade. Mas o certo é que Deus abençoou a vida deles, Deus foi com eles, Deus interviu e Deus deu condições que em aproximadamente 52 dias eles tiveram a proeza de ver aquele templo levantado e ver os muros da cidade fortificados. É dentro desse contexto que esses salmos, ele começa falando sobre, o salmista começa agradecendo a Deus, na verdade convidando para dar graças a Deus. E ele fala que a gratidão tem que ser o tempo todo, do capítulo 118, versículo 1 a 4, nós encontramos aqui um trecho que ele inicia com a expressão dai graças ao Senhor, que é uma determinação, e ele termina no versículo 29, dai graças ao Senhor. Então, em outras palavras, segundo R., a situação humana ela pode mudar uma porção de vezes, mas a bondade e a misericórdia do Senhor dura para sempre. Ou seja, Deus nunca vai ser bom em alguns momentos e outros não. Deus é bom em toda e qualquer ocasião. Não existe um tempo que Deus não seja bom. Não existe um tempo que Deus não seja misericordioso. Mas para que a gente possa continuar tendo essa postura de gratidão, o que eu preciso ter? Do versículo 5 até o versículo 14, nós vemos aqui um meio de confiança plena em Deus. Então ele diz que do meio da angústia ele tinha invocado o Senhor e o Senhor o tinha ouvido. E Deus o tinha colocado ele num lugar largo. E ele disse, ele declarava, o Senhor é por mim. Eu não vou ficar com medo do que o homem pode me fazer. O Senhor é por mim, entre os que me ajudam, pelo que vou ver cumprido o desejo sobre os que me odeiam. E ele continua. E toda a expressão do versículo 8, do versículo 5, melhor dizendo, até o versículo 14, é uma expressão de alguém que confia plenamente em Deus. Por que esta confiança? Veja bem, conforme dissemos inicialmente, Israel tinha sido liberto do cativeiro babilônico em 537 a.C. Cerca de 50 mil deles tinham voltado para Jerusalém sob a liderança do governador Zorobabel e do sumo sacerdote Josué, conforme nós lemos em Êxodo 3, versículos 3 a 6, capítulo 3 e até o capítulo 6. E nós observamos que em 536 os judeus lançaram os alicerces do templo, mas houve a interferência dos governantes locais e as obras foram paralisadas do ano 536 até o ano 520. Havia uma forte oposição ao restabelecimento do Estado judeu, conforme nós já dissemos. Então, eles demoraram muito tempo paralisados por causa da oposição dos seus inimigos que não queriam que eles concluíssem aquela obra. Mas em 520 eles retomam a reconstrução do templo e eles concluem em 515 a.C. E esse feito trouxe uma lição importante para aquele povo. Então eles começaram a entender que não eram os reis, não eram os príncipes que davam condições para eles realizarem a obra do Senhor. Muitas vezes nós achamos que para nós fazermos a obra de Deus, nós precisamos da autorização da permissão ou do consentimento de pessoas poderosas. Não. Quem nos chama para a obra é o Senhor. Quem determina a nossa missão é o Senhor. E quem dá condições para que a obra seja concluída é o Senhor. Então, do que nós observamos é que eles confiaram plenamente no Senhor e eles conseguiram finalizar aquela obra. E no versículo 14 eles finalizam com uma expressão: o Senhor é a minha força e o meu cântico tornou-se a minha salvação. Então o que nós observamos
que toda vez que Deus intervém em favor do seu povo canta. Foi assim quando Deus interviu, ele tinha libertado o povo de Israel lá da escravidão do Egito. Eles chegaram diante de uma situação muito difícil, eles ficaram entre as montanhas e o Mar Vermelho. Deus, com mão forte, abre aquele mar, manda um vento e abre aquelas águas dos dois lados. Eles conseguem atravessar a seco naquele mar. Quando eles atravessam do outro lado, seus inimigos vão atrás deles, tentando capturá-los novamente, e eles veem os seus inimigos sendo afogados. Eles veem a intervenção de Deus, a ação de Deus poderosa, agindo em favor deles. O que eles fazem? Em Êxodo capítulo 15, versículo 2, diz que eles cantaram a Deus, eles louvavam a Deus. E possivelmente, nesse contexto aqui também, o povo de Deus está cantando, está louvando a Deus pela vitória. Ou seja, o Senhor garantirá a vitória do seu povo, e o próprio Deus vai triunfar sobre todos os inimigos do seu povo. Não importa a dificuldade ou a crise que nós passamos, nós precisamos continuar confiando no Senhor. É um exercício que nós precisamos desenvolver, confiar no Senhor. Então nós não precisamos ficar com medo de povos, nações, sistemas políticos que tentam impedir a obra de Deus, tentam paralisar a obra de Deus. Quem vai garantir a vitória e o triunfo do seu povo é o próprio Deus, através da ação dele, da interferência dele. Não sei como ele vai agir, mas no momento certo ele age e a obra dele é concluída da maneira que ele quer que ela seja feita. Então, diante disso, o que o povo fez? Eles glorificaram a Deus. Do versículo 15 ao versículo 21, nós vemos aqui um momento de glorificação a Deus, um momento de exaltação a Deus. Então, todo Israel já estava feliz, estava alegre, estava glorificando a Deus, porque eles tinham conseguido um grande feito. Então agora eles reconheciam que não era pela força deles, não era pela habilidade deles, não era pelas estratégias deles, mas era por causa da intervenção de Deus que eles estavam sendo vitoriosos. Isto era o quê? Era a presença de Deus na vida deles. Então Deus presente em todas as suas experiências. Então, no versículo 22 ao 29, eles expressam isso. Então, a pedra que os edificadores rejeitaram, ela foi posta como pedra angular. Aquela pedra que os edificadores rejeitaram, naquele contexto, era Israel. Só que, ao invés deles serem sido destruídos, eles foram colocados como pedra angular. Eles tornaram a pedra da esquina. Então, foi o Senhor que fez isso. Eles disseram, isso é maravilhoso. Então eles tinham certeza que Deus esteve com eles o tempo todo, Deus não os tinha abandonado. E eles então exclamam, esse é o dia que o Senhor fez, regozijemos e alegremos nele. Então isso traz para a gente uma palavra muito extraordinária de confiança plena, que Deus está presente o tempo todo em todas as circunstâncias. Naquele momento que você está enfrentando aquela luta, aquela batalha, naquele momento que você está tendo dificuldades, tenha certeza, se você é uma pessoa que está fazendo a obra de Deus, está fazendo para Deus, para a glória de Deus, Ele vai intervir e Ele vai dar a vitória e Ele vai conseguir fazer com que você consiga concluir o objetivo. Mas a gente poderia aqui trabalhar essa questão da pedra aqui da esquina que os edificadores rejeitaram em vários outros contextos. Nesse primeiro contexto, fala que Israel era aquela nação que tinha rejeitado, mas a gente observa que o próprio Deus, ele é chamado muitas vezes como pedra ou rocha. O Salmos 18, versículo 2 mesmo, diz que Deus é o rochedo, Deus é o lugar forte, Deus é a fortaleza, Deus é escudo, Deus é força, Deus é o teu refúgio. Ele traz essas informações para a gente. E a gente poderia também aqui ver que essa identidade ou essa figuração de como pedra foi colocada também em Jesus. O apóstolo Pedro mesmo, quando ele prega ali, ele está pregando diante das pessoas que está questionando porque ele curou um paralítico e ele disse que eles tinham rejeitado Jesus, eles tinham crucificado Jesus, mas Jesus tinha ressuscitado dos mortos e Jesus e era no nome de Jesus que ele tinha curado aquela pessoa, e Jesus era a pedra que tinha sido rejeitada pelos edificadores, que na verdade eram os líderes israelitas que tinham rejeitado o povo de Israel, rejeitado o próprio Senhor Jesus Cristo, melhor dizendo.
Os judeus, os líderes judeus tinham rejeitado Jesus, eles eram os edificadores, e Jesus Cristo foi colocado como pedra angular, como pedra de esquina. Então, Pedro ele está dizendo que eles rejeitaram. Então, R diz que Jesus Cristo, em sua morte, ressurreição e ascensão, tornou-se a pedra angular da igreja, que o templo de Deus, que é o templo de Deus, ele uniu tanto judeus como outras nações em um só santuário, conforme nós temos em Efésios 1:19. É essa obra gloriosa que Deus fez. Então, o que nós observamos, que Jesus Cristo também representa essa pedra de esquina. E o profeta Daniel, ele revelou a visão do rei, e ele diz que lá ele revela a volta de Jesus Cristo, ele vindo não mais como uma pedra de esquina, ou como uma pedra de salvação, mas como sendo uma pedra de julgamento, quando ele vai destruir todos os inimigos de Deus. Ou seja, todos aqueles que essa pedra vai julgar e vai esmagar os reinos e os sistemas arrogantes deste mundo, porque não quiseram, primeiro, agradecê-lo, segundo, confiar nele, terceiro, glorificá-lo, e não quiseram acreditar na sua presença constante com eles. Portanto, eles serão julgados. Então, nós observamos nesse salmo a obra gloriosa de Cristo sendo realizada, a entrada triunfal, sua rejeição, sua morte e ressurreição, sua exaltação como pedra escolhida de Deus. Isso você vê nos versículos 25 e 26, versículo 27, versículo 17, e a exaltação como pedra escolhida de Deus. Então, na segunda vinda de Cristo, possivelmente, nós iremos cantar triunfantes. O versículo 24, dizendo: este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremos nele. Então, diante de tudo isso, que lição nós aprendemos? Que lição nós tiramos? Que nós precisamos ser, primeiro, agradecidos a Deus. Você quer ter vitória? Primeiro, seja grato. Segunda coisa, confie plenamente em Deus. Não seja incrédulo. Confie. Tenha confiança. Não importa o que você está passando. Ah, mas está muito difícil. Não desista. Não duvide do que Deus é capaz de fazer. Confie plenamente em Deus. Não importa o que você está passando agora, nesse exato momento. Pode ser muito doído, pode ser muito duro, mas Deus não te abandonou. Deus é contigo. Não sei como ele vai agir, como é que ele vai dar a vitória. De uma coisa tenha certeza: se nós não sobrevivermos fisicamente a todos esses problemas e adversidades, ele nos ressuscitará com Cristo no dia da sua vinda. Nós seremos vitoriosos, então precisamos confiar plenamente em Cristo. Terceira coisa, nós precisamos glorificá-lo. Nós precisamos render glorificações a Deus. Nós devemos viver para a glória dele. Não podemos desprezar esse princípio. E para isso, nós precisamos continuar tendo a certeza da presença constante dele em nosso meio. Que Deus, por sua graça, o abençoe grandemente e possa conduzi-lo a cada dia em vitória, em triunfo, porque Deus é o Senhor que faz as coisas improváveis. Aquilo que para nós é improvável, aquilo que para nós é impossível, a Deus tudo é possível. Não importa o que estamos vivendo, Deus está no controle de tudo. Ele não perde uma batalha. Amém? Vamos, nesse momento, agora, ouvir um louvor e, na sequência, vamos à oração final. As promessas que são muito ricas e infalíveis para te valer, porque
salva e te abençoa dos altos céus, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores finas no dia alegre da sua vida. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Muito bem, vamos orar ao Senhor. Nesse instante eu quero convidar você, não sei o que você está passando, o que você está vivendo nesse momento, mas eu quero convidar você primeiro para agradecer a Deus. Agradeça por Ele ter sustentado você até aqui, por Ele ter abençoado a sua vida. Lembra quantos momentos bons você viveu? Por que não agradecer por esses momentos? Confie plenamente nele. Glorifique a Ele agora nesse momento. E tenha certeza, Ele está aí junto com você. Amém? Vamos orar ao Senhor? Deus e Pai poderoso, em nome de Jesus, nesse momento, ó Pai, eu oro por esta pessoa que está angustiada, por esta pessoa que está passando por situações difíceis. Eu oro por esta pessoa que está passando por enfermidades. Deus, eu peço que nesse momento o Senhor possa ter compaixão e conceder a bênção da cura, que ela possa sentir o teu abraço nesse momento, sentir a tua presença nesse momento. Por isso, ó Deus, eu oro nesse instante em favor do pastor José Francisco, em favor do pastor, do diácono Adriano, e peço a tua bênção sobre a vida deles, Senhor. Peço que eles sejam curados, em nome de Jesus. Pai, estenda a tua mão poderosa agora e conceda a tua graça. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Muito obrigado pela sua presença e participação. Nós te agradecemos por ter ficado conosco até esse exato momento e pedimos que continue participando conosco nas quarta-feira a partir das 7h30. Também temos os cultos nos domingos a partir das 8 horas até as 19 horas. E também nos sábados nós temos escola bíblica, que é transmitida a partir das 10 horas, e o culto ao vivo, que é transmitido também a partir das 11 horas. Você é nosso convidado para estar conosco, tanto presencialmente como através das redes sociais. Se você mora nas imediações de Itapevi, Jandira, Barueri e também Cotia, você pode nos visitar e participar de um culto juntamente conosco. Que Deus, por sua graça, o abençoe grandemente. Amém? Curve sua cabeça e vamos ser despedidos com a bênção apostólica. Deus, nós te agradecemos por esta oportunidade. Despeça-nos com a tua paz. E para isso dizemos que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão consoladora do Espírito Santo, seja conosco e com todo o teu povo, agora e sempre. Amém e amém.